R$ 1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Segundo turno, jogou muito mal. E aí você olha a escalação do time ontem e você vê que é a mesma base da equipe. Chegaram bons jogadores, o Corinthians melhorou o elenco, mas não dá pra dizer que o time se transformou ainda. Põe a escalação na tela, da equipe que começou jogando ontem, você tem apenas 3 jogadores que não jogaram o Campeonato Brasileiro com essa campanha tão ruim. Só 3. Então eu fiquei pensando assim, será que não é normal o time em janeiro tá jogando mal? Será que não é natural que um time cuja base ainda é uma base que estava jogando mal há cerca de 2 meses, 40 dias, será que não é normal que esse time demore um pouco mais para se encaixar? Numa visão mais positiva. Ó, do time que começou jogando ontem, as únicas novidades que não estavam no Campeonato Brasileiro foi o Manuel, que fez a estreia dele, o Ramiro, que pela primeira vez jogou aberto pela direita, ele vinha jogando onde é a posição do Thiaguinho, e o Bozelli, que pela primeira vez saiu jogando. Ou tô sendo muito poliana com esse Corinthians, Pet, Jader e Maestro Júnior? Tô tentando explicar. Não, mas eu acho que titular mesmo na equipe do ano passado, você tinha o Cássio, Fagner, Henrique, Jadson. O Léo Santos terminou como titular. Sim, mas não era titular. Não era titular. O Matheus Vital também não era titular. Essa equipe está sendo... E o Ralf. Essa equipe está sendo refeita, né? Até com conceitos diferentes, porque o treinador, né? É lógico que o Carille vai dar alguma coisa a mais. Isso aí não tem dúvida, porque conhece, está lá há 10 anos, já foi campeão de todas as situações. Mas vai demorar um pouquinho. O treinador, mesmo com todo o conhecimento que tem dos jogadores do clube, de tudo isso, vai demorar um pouco até encaixar, vamos dizer, tudo aquilo que ele quer. Não é de um dia para o outro. Por mais competente, por mais inteligente, por mais estudioso que seja o treinador. E você percebe até pela questão ontem do Ramiro. É outro detalhe, ele está experimentando o Ramiro na posição que o Ramiro se destacou no Grêmio. É a primeira vez que ele joga. Então, até pro jogador também, né? O Ramiro estava fazendo uma função que ele já não executava no Grêmio há 2 anos. E na qual ele não foi tão bem no Grêmio, né? Não foi tão bem. Segundo volante. E quando o Juliano sai, é que o Renato encaixa ele ali na direita, né? Para poder exatamente preencher um buraco e faz com que o Ramiro deslanche. E outro, o Corinthians contratou quantos? 9 jogadores, né? Foram 9 as contratações. Não sei o número, mas é bastante. Uma baciada, Jader. Não é fácil, não é de um dia para o outro que isso vai acontecer, de o cara da liga, né? Que a gente tanto fala no futebol. Demanda tempo. O próprio Carille também, conhecendo um pouquinho da característica dos jogadores. Assim, o torcedor pode ficar preocupado, campanha ruim, resultados que não acontecem, perder pro RB Brasil em casa e tal, mas eu tô com o Júnior, demora. Infelizmente aqui é questão do imediatismo, né? Resultado em cima de outro. E não se percebe que essa questão de entrosar um grupo que está sendo reformulado demanda tempo. Como conceito, tô contigo. Mas o Santos, por exemplo, tem muita coisa de novidade e já deu liga. Verdade. Então, tem exemplos, como conceito, a gente entende que tem tempo e determina o tempo. Requer o tempo mais. Mas a base não é maior lá no Santos? Não, mas base é maior. Entendimento, base é maior no Corinthians. Mas eu acho que isso também vai muito de acordo com o próprio treinador, né? Quer dizer, para o Santos é uma novidade a chegada do Sampaoli, com os grandes trabalhos que ele já fez, tirando um pouco a seleção argentina na Copa do Mundo. E talvez a forma de lidar, né? Com os jogadores, a forma de jogar com os jogadores. E uma coisa, da outra vez que a gente estava aqui, uma coisa a gente tem certo. O Sampaoli vai colocar esse time para jogar para frente, independente do material humano que ele tenha na mão. E levando em consideração que o Santos perdeu pelo menos 3 jogadores, que eram titulares absolutos, que foram vendidos e continuam sendo destaques e protagonistas nas equipes que foram vendidas. E os melhores. Agora, eu queria pegar o seu comentário e propor uma outra questão em cima dele. De fato, o Santos também terminou mal o Campeonato Brasileiro do ano passado, mudou bastante e está jogando um futebol que para mim é surpreendente. Eu não esperava ver o Santos fazer o que fez contra o São Paulo, por exemplo, encantar logo na 3ª rodada e ter a superioridade que ele teve em cima do São Paulo. Mas será que o normal não é o que está acontecendo com o Corinthians? E o diferente é o Santos ter dado certo em tão pouco tempo? E aí a gente tem que enaltecer. Olha, o Santos conseguiu em muito pouco tempo
fazer algo que é fora do normal, jogar bem com 3 rodadas. O normal não é você ter mais dificuldade mesmo? O normal você tem ser regular, não ruim. Sim, o Corinthians está jogando mal mesmo. Tá ruim. Mal. Então o normal é o Palmeiras, com todo esse timaço, o elenco e tudo. 1-0, não estou encantando, não é um futebol muito bom. Esse não por quê? Está entrando em forma. Isso você vê o Flamengo regular, isso é normal. Agora, existe uma coisa talvez psicológica. Porque no Santos estava tudo ruim. Tudo ruim. Chegou lá, se atentou, São Paulo é maluco. Choque aqui, choque, aconteceu choque. Mudança, choque na política, choque na gestão, choque dentro no lado técnico, com o goleiro e tudo. E os jogadores um pouco mais... No Corinthians pode ser que agora estamos bem. Voltou o Carille campeão, agora a gente vai ganhar de todo mundo. Talvez aconteceu isso. Pode ser. Né? Pode ser que relaxamento aconteceu isso aí, tranquilo. De repente vê que para você, hoje em dia, ganhar os jogos e ser superior, você tem que estar até psicologicamente atento, jogando, esforçado, entrosado. Mas uma coisa aí, Pet, para reforçar o que você está dizendo é o seguinte: não adianta nesse início de temporada você atingir objetivos que não eram objetivos normais, né? Aquele de você reformular toda a equipe e você já sair já arrebentando. Não é normal. Porque você pode arrebentar nesse início. Mas o mais importante é você se manter onde o nível que você conseguiu nesse período. É o caso do Fluminense. É surpreendente o que está fazendo o Fluminense, pelo menos nesses 3 jogos. É uma coisa excepcional? Não é. Mas para quem jogou 3, 4 jogos, né, e consegue... Porque não é somente a gente olhar o resultado. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco o desempenho, tudo que está acontecendo, né? As equipes que fazem triangulações, que fazem recomposição, se perde a bola alta a favor, se perde a bola alta contra, o aproveitamento das bolas paradas. Tem uma série de coisas que você tem que fazer essa avaliação, não é somente o resultado, né? Às vezes você joga mal um primeiro tempo, vai lá o treinador, dá uma consertada, você reverte tudo aquilo que foi feito no primeiro tempo, né? Não é somente você agora, como o Santos está fazendo, chegar. É manter esse nível de atuação que a gente viu nessas Bom exemplo do Fluminense, né? Bom exemplo do Fluminense. Então, assim, como analista, não sei vocês aí em casa, mas como analista eu prefiro primeiro diagnosticar, constatar. Tá jogando mal o Corinthians, né? Esse é a constatação óbvia de quem acompanhou os 4 jogos. Aí opinar, acho que é normal, não acho que é preocupante, não acho que é motivo de alarme. E aí elogiar os outros que, ao contrário do Corinthians, por exemplo, conseguiram em tão pouco tempo jogar bem, caso do Fluminense e do Santos. São os 2 exemplos mais visíveis nesse sentido, né? De uma mudança completamente radical de comando, de atitude, e que em tão rápido tempo deu resposta positiva. O Sampaoli é impressionante. E o Diniz, eu trabalhei nos 2 últimos jogos do Fluminense, domingo e ontem, o que ele já conseguiu fazer com que esse time assimilasse é brincadeira. E com a perda de tantos jogadores. Exatamente, né? Exatamente. Meio campo praticamente novo, né? Tudo. Aí, lateral esquerda. Lateral esquerda, lateral os direita. 2 zagueiros. Poxa vida. Goleiro diferente também, né? O comando do ataque. A gente vai dissecar o Fluminense também aqui, ó. Ó o que é normal, como falou o Pet, ó. As atuações do Palmeiras. Palmeiras campeão brasileiro, terminou o ano como o melhor elenco do país, começa 2019 também com um elenco ainda mais forte. E até aqui, o nível de atuação do Palmeiras é um nível, para mim, que estou acompanhando, de quem está treinando. O Palmeiras joga num ritmo, assim, de treino, e aí, de repente, parece que o time, agora a gente vai apertar, vai dar um calor no adversário, resolve o jogo. Prevalece a qualidade técnica, né? E volta a se resguardar um pouco nesse começo de temporada. A impressão que eu tenho vendo o Palmeiras jogar é essa. É um time que está treinando. Aí, de repente, não precisamos ganhar o jogo. Tá bom, 3, 4 toques na bola, acabou a partida, e aí o Palmeiras segura um pouco, porque nesse começo de temporada tá todo mundo ainda entrando em forma. E as temperaturas estão muito altas. Outra coisa, André, me diz uma coisa. No regulamento do Campeonato Paulista, você tem vários grupos, né? E depois você junta aqueles mais bem colocados para depois fazer... Você cruza com os dentro do grupo, né? A partir, vamos dizer, dessa fase é que a gente começa a fazer uma avaliação mais profunda, né? Porque os jogadores vão estar mais rodados, né? Os treinadores terão tido um pouco mais de tempo para poder fazer o time se encaixar. Mas o Corinthians não vai classificar, continuando assim. Põe a classificação do Corinthians, é o único dos grandes que hoje tem a sua classificação ameaçada. Mesmo caso do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Não vai passar. Que não depende dele mesmo.
O Botafogo pro primeiro turno, né, da Taça Guanabara. Em São Paulo já é a semifinal direto, né? Hoje o Corinthians com um jogo a mais, o terceiro no grupo. Ele tem que ficar em primeiro ou segundo para avançar de fase. No sábado agora o Corinthians vai encarar uma pedreira, que é um clássico contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. Vejo o Palmeiras muito favorito para esse jogo. É clássico e tal. Mas a tendência, na minha opinião, é a classificação continuar complicada depois da próxima rodada. Dos grandes, é o único que tem a sua vaga ameaçada na próxima fase. Mas sabe o que é bom para o Corinthians, embora... Sair da competição? Não, uma derrota para o Palmeiras, por exemplo, que ainda vai complicar. A quantidade de jogos que ele ainda vai ter que cumprir. Talvez a partir, sei lá, de um resultado negativo que se vier, ou a coisa muda definitivamente, até em função da pressão, da exigência, daquilo que vai ser a sequência do campeonato para o Corinthians. Porque ele vai querer, evidentemente, que o Corinthians, o Carille está entendendo com os seus jogadores, ficar de fora de uma primeira fase, ou numa primeira fase de um campeonato paulista, é vergonhoso, é vexame. E o nível vai subir de cobrança ainda mais, né? Ele vai jogar uma Copa do Brasil e tudo mais. E não vai querer deixar passar para jogar já pressionado numa Copa do Brasil a esse ponto de eliminado numa primeira fase de um campeonato paulista.